Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao secretário, deputado Laércio Schuster, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente Júlio Garcia, colegas deputados, a todos que nos acompanham pela TV Legislativa, redes sociais e também aqui no Parlamento Catarinense, ata da 87ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de setembro de 2019. Presidência: deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias: deputados Padre Pedro Baldissera, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 25 do mês de setembro do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldissera, segundo secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna os senhores deputados Maurício Skudlark, Ismael dos Santos e a senhora deputada Ana Caroline Campanholo. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocupar a tribuna os senhores deputados João Amin Bloco, PP, PSB, PRB, PV, Milton Obus, Bloco Social Democrático, Neudi Sareta, PT, Fernando Kreling, MDB e Coronel Mocelin, Bloco Social Liberal. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de resolução número 007/2019, bem como os projetos de lei números 286/2018, 149 e 157/2019, respectivamente. Foram aprovados os pedidos de informação números 503 a 511/2019 e a moção número 487/2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1.300 a 1.318/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1.357 a 1.370/2019. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado João Amin, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que a senhora secretária nacional da Juventude do Governo Federal, Jaiana Nicareta da Silva, fizesse uso da palavra para falar acerca das ações desenvolvidas pela secretaria. Mantendo a sessão suspensa, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Márcio Machado, com a aquiescência dos líderes dos partidos, concedeu a palavra ao senhor prefeito do município de Campos Novos, Silvio Alexandre Zacanaro, onde o mesmo divulgou o projeto Agiliza Campos Novos. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Valdir Cobalcini e Sargento Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavei a presente ata. Na forma do regimento, damos a ata lida por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. A presidência, na forma do regimento, suspende a presente sessão a requerimento da deputada Marlene Fengler e outros senhores deputados para que a professora Andréa Montemuro fale sobre o projeto pedagógico desenvolvido com as crianças do 5º ano da Rede Municipal de Ensino da cidade de Florianópolis. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Tem a palavra a deputada Marlene.
Bom dia a todos, bom dia, colegas, bom dia ao presidente da casa, à mesa, a todos os que nos assistem na TV. Hoje, mais uma vez, eu apresento a vocês nessa tribuna o exemplo de alguém que faz a diferença. Eu tenho buscado cada mês destacar boas práticas e, especialmente, destacar quem se propõe a contribuir na construção de uma sociedade melhor. Quando a gente fala em boas práticas, dá a impressão que estamos sempre falando de trabalho voluntário, mas eu penso que boas práticas não é somente isso. Quantas pessoas no nosso dia a dia fazem a diferença porque são comprometidas, porque vão além das suas obrigações, porque não se acomodam na rotina que lhes são impostas no trabalho e na vida? Como eu já havia dito aqui também, a minha intenção é abrir um espaço para pessoas que fazem a diferença e mostrar as ações que servem de exemplo e inspiração. Hoje eu apresento para vocês Andréa Montemuro, que é professora da Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Campeche, e que dá aulas para as 5ª séries. E eu considero que o ofício de ensinar, por si só, já é nobre e exige muito dos nossos mestres, sobretudo quando se está numa sala de aula cheia de crianças entre 10 e 11 anos, como é o caso da convidada. Mas o que me chamou a atenção no trabalho dela foi o empenho dela em apresentar aos seus alunos mais do que o conteúdo descrito no currículo. A Andréa criou um projeto chamado Pé na Estrada, para proporcionar aos estudantes uma vivência de aprendizado fora da sala de aula, numa viagem do conhecimento. Vocês até podem perguntar o que isso tem de tão especial. Para mim, o que tem de especial é que a Andréa poderia simplesmente fazer o trabalho dela, para o qual ela é paga, mas ela quis dar a seus alunos uma experiência única, de saírem do espaço da escola, de irem para outra cidade, outro estado, e para tornar isso realidade, inventou rifas, docinhos, enfim, faz acontecer. Ela vende, docinhos, enfim, faz acontecer. Meu desejo, Andréa, é valorizar pessoas que, como você, fazem além. E além de inspirar, aliás, os outros pela sua história de vida e pelas suas atitudes. E eu acredito que é possível mudar a realidade para melhor se cada um fizer a sua parte. Andréa, obrigada pelo teu empenho, pelo teu exemplo, pelo teu trabalho, porque é de pessoas como você que a gente precisa, é de exemplos como o seu que a gente precisa para mudar a nossa realidade. Então, a palavra é sua, já falei demais aqui. Obrigada, deputada. Eu gostaria de, já que eu fui tão bem apresentada, não é? De contar um pouquinho da minha história, porque é com a minha história que eu trabalho na educação. Eu, na idade certa, me formei em turismo, eu sou gaúcha de Porto Alegre e atuei 20 anos na área de turismo como agente de viagens. Há 9 anos, eu tive uma doença grave e resolvi começar tudo de novo. Vim para Santa Catarina, morar em Florianópolis, por paixão à ilha, e descobri que o turismo não me fazia mais feliz. Então, por acaso, com contato com as crianças, eu resolvi fazer pedagogia e me descobri na educação. Desde que eu entrei para a UDESC, sou formada, me formei em fevereiro na UDESC. Desde o início do curso, eu já entrei para a escola pela porta da cozinha, fui merendeira, estagiária e comecei a ser ACT, contratada, não é? Do Estado e esse ano da Prefeitura. No meu primeiro ano de docência, eu montei esse projeto Pé na Estrada e levei as crianças do 5º ano ao Museu da PUC de Porto Alegre. Nenhuma das crianças tinha condições, na época, foi em 2015, de custear essa viagem. Em 2 meses, nós levantamos o dinheiro através de ações. Esse ano, eu estou na Escola Brigadeiro e fazendo vários projetos, e eu gostaria de passar Essa é a nossa primeira saída de estudos no Jardim Botânico. Eu tenho 2 turmas de 5º ano, 60 alunos, e eu quero mostrar para eles que é possível, sim, se cada um fizer a sua parte,
mudar o mundo, mudar a sociedade. E é isso que eu faço. E eu não acho que eu faça nada de muito especial. Eu faço realmente, como a deputada falou, a minha parte. Pode trocar. Aqui na biblioteca pública, as crianças conhecendo a biblioteca, vivenciando momentos, pode passar. No Teatro da Bilica, né, um pouco da cultura regional também. São Pedro de Alcântara, trabalhamos a imigração alemã e lá iniciamos a filmagem de um filme que vai ser lançado no final do ano aos pais, com a história de Santa Catarina. Essa viagem já foi custeada através das ações, não é? Com a venda dos doces. No sábado teremos uma feira, a Feira do Quinto, que foram doações e a gente vai vender na escola através da divulgação e da ajuda dos pais e da comunidade do Campeche, que também abraça a causa da educação. Então, eu agradeço muito a todos, principalmente a deputada, por esse espaço. Maiores informações sobre o Pé na Estrada está no meu Facebook, Andréa Montemuro, e com detalhes da viagem e o que a gente pretende, né, abordar na educação. Eu penso que essas crianças podem, sim, não ter a mesma profissão dos pais e escolher e ir atrás dos seus sonhos, assim como eu fui. Muito obrigada. Tem a palavra o deputado Sargento Lima. Ai, desculpa. Professora, seja muitíssimo bem-vinda nessa casa, parabéns. A senhora disse ali que simplesmente faz aquilo que é obrigação da senhora, mas fica público e notório que se transcende muito aquilo que é obrigação. Quando nós prestamos serviço para as pessoas, esse algo a mais que vem de dentro, ele é muitíssimo importante mesmo, reflete na sociedade o resultado das suas ações como professora. Muitas vezes me perguntam se eu gosto de ser chamado de deputado ou de sargento. Eu falei, eu gosto de ser chamado de sargento. Então, e eu sei também que o professor gosta de ser chamado de professor. Parabéns, seja sempre muitíssimo bem-vinda nessa casa. Conte conosco aqui e que Deus te proteja, continue te dando sustento e força e vigor nos seus trabalhos. Muito obrigada, deputado. Palavra do deputado João Amin. Eu dar boas-vindas à professora Andréa, seja bem-vinda a essa casa, dando um belo exemplo da sua atuação profissional, pessoal, seu empenho. Eu sou neto de professora, minha avó Petronila Pepe era professora em Gaspar, a gente brincava com ela, ela ficava brava, eu conheci um aluno seu que tu brigavas muito, ela não brigava com o aluno, e a gente irritava ela, nos deu a sua companhia até os 97 anos de idade, então viveu bastante. Então, obrigado pela sua vinda aqui hoje, dando esse seu exemplo que nos faz amanhã melhorar muito. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Agradecemos à deputada Marlene, que tomou essa iniciativa, e agradecemos muito a presença da professora Andréa Montemuro. Parabéns pelo trabalho realizado. Obrigada. Continue assim. Obrigada. Está reaberta a sessão. Em breves comunicações, inscrita para falar a deputada Ana Campanholo, que tem a palavra por até 10 minutos. Bom dia aos senhores deputados, aqueles que nos ouvem pela Rádio Alesc, que nos assistem pela TV-AL. Eu venho com uma má e uma boa notícia hoje. Ontem mesmo eu citei o ato de ofício do nosso ministro da Educação, 76/2019, que prevê medidas para, conforme próprias palavras do ministro, promover conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistêmica, bullying, no âmbito da escola, e de estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Esse ofício foi enviado para todos os
gerentes de educação, para diretores, para secretários, na data do dia 23 de setembro. E ontem mesmo, nós já tivemos um reflexo, não sei se coincidência ou não, deste ofício. Segundo notícias de portais catarinenses e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, uma escola estadual, uma escola do estado de Santa Catarina, foi condenada a pagar R$162 mil de indenização a alunos ofendidos por professores. E aqui eu vou ler um pouquinho a notícia para vocês verem como determinados professores, como alguns profissionais da educação conseguem ser truculentos. Ofensas de caráter pessoal e genéricas feitas por professor de escola pública, ou seja, o professor pago com o dinheiro do povo, ofendendo o povo, da cidade do Meio Oeste, foram motivos de ingresso de ação contra o estado de Santa Catarina em 2007, e o resultado saiu agora em 2019. O grupo de 13 alunos e ex-alunos deverá ser indenizado com em torno de R$162 mil por danos morais. A decisão é do juiz Alexandre Bor, da primeira vara civil da comarca de Joaçaba. Os autores, ou seja, os alunos e seus pais, afirmam que o docente os tratava com discriminação e os humilhava por conta de classe social, cor de pele e modo como vivem. Olha só isso. O professor se referia aos próprios alunos no ambiente público como energúmeno, inso, resto de placenta, negra, pobre e burra, laranja podre que contamina os outros, entre outras ofensas. Os insultos do professor também se estendiam às famílias dos estudantes pela situação de pobreza ou pela profissão dos pais dos alunos. O pai de um dos alunos teria sido chamado de cata-galinha por ser carregador de frangos. Foi instaurado um processo administrativo disciplinar junto à gerência de educação, a nossa GERED, e arquivado. Olha, a gerência de educação arquivou a denúncia dos pais sem verificar. E aproveito este caso, onde o Tribunal de Justiça decidiu-se em primeira instância pela condenação da escola, para citar um outro caso que nós temos aqui em Santa Catarina. A minha equipe do Gabinete 8 já está providenciando um pedido de informação que será oficialmente protocolado para verificar uma denúncia que foi feita contra a professora Márcia. Não vou dizer o sobrenome dela, porque a intenção aqui não é difamar nenhum professor, mas foi uma denúncia feita por uma mãe chamada Rosana contra a professora Márcia, da Escola Estadual Naia Gonzaga Sampaio, no município de Caçador. E essa denúncia foi arquivada pelo antigo secretário de Educação, sem ter sido devidamente apreciada. A organização do Escola Sem Partido já se pronunciou sobre isso, pedindo o desarquivamento dessa denúncia. Eu já falei sobre isso aqui também. Algumas das coisas que esta professora de Caçador disse foi que os policiais militares que votaram no Bolsonaro iam deixar as mulheres sofrer violência doméstica por puro sadismo, só para vocês terem uma ideia. Entre outras coisas, ficou humilhando os alunos evangélicos, falando mal dos professores, falou mal do Donald Trump, falou mal do Bolsonaro, diz que Bolsonaro ia matar os negros, diz que a população brasileira era composta por 80% de mulheres e negros, é uma coisa assim absurda. Essa denúncia, só para os senhores terem uma ideia do absurdo em que se transformou, a mãe que fez a denúncia, que se sentiu ofendida, é que teve que pagar uma indenização de R$4 mil por ter reclamado da professora. E essa denúncia passou pela Secretaria de Educação e não foi apreciada, então ela foi arquivada. O próprio Escola Sem Partido já pediu, já solicitou à antiga secretária da Educação, senhora Simone, na época, que verificasse, e eu agora estou oficializando um pedido de informação à Secretaria de Educação sobre este caso, da mãe Rosana e da professora Márcia. Então, apenas para comemorar, na verdade não é feliz termos que lidar com esse tipo de caso, mas é motivo de comemoração sabermos que medidas estão sendo tomadas para evitar que professores como estes continuem ofendendo alunos de escola pública, às vezes até alunos carentes, de comunidade vulnerável, como foi o caso dessa escola do Meio Oeste. Então, mais uma vez, parabéns ao Ministro da Educação pelo seu ato de ofício 76 de 2019, que previne, que tenta promover e conscientizar sobre o combate ao bullying nas escolas e o fim da perseguição ideológica, partidária e religiosa no âmbito escolar. Deputado Sargento Lima.
Parabéns, deputada Ana, por trazer esse assunto, essa informação, que muitas vezes passa ao largo ao conhecimento dos catarinenses. Então, essa tribuna também é uma plataforma, né, onde a gente consegue arremessar informações tão consistentes e tão importantes mesmo. Tivemos agora aqui a oportunidade pela deputada Marlene Fengler, que trouxe aqui um exemplo de professora que faz um trabalho extraordinário, e também na minha profissão e em todas as outras como funcionário público, a gente vê que existe o bom e existe o mal profissional e existe aquele que extrapola o limite daquilo que é aceitável. Uma conduta criminosa como essa aí. Essa referência, né, como eu disse, eu sempre presto atenção no que as pessoas falam. Quando ela falou de um dos pais dos alunos ali, de ser um cata-galinhas ali, na minha juventude, ganhei muito dinheiro sendo cata-galinhas. Lá na nossa região a gente chamava de graxaim, o sujeito que enchia as caixas de galinha ali dentro ali. É uma atividade tão nobre como qualquer outra. Fico chateado com isso, né? Um dia que a gente é presenteado com a presença de um professor que faz um serviço de excelência, faz aquele algo a mais que a gente cobra de todos. Esse algo a mais ele sempre tem que ser valorizado, e a gente vê um professor que faz esse algo a menos, esse desfavor à sociedade. Parabéns por trazer essa informação aqui, porque se nós não falarmos isso, como eu disse, passa pelo desconhecimento. E essas informações que ela leva em relação a um policial que vai promover ali, incitar a violência, falando mal do presidente de outros países, informações erradas como a condição numérica de negros e mulheres no país. Minoria somos nós. Minoria somos nós que sempre que somos obrigados a trazer esse tipo de notícia aqui e valorizá-la. Parabéns, deputada, pela sua fala. É isso mesmo, informação é fundamental para abrir os olhos da população. Obrigada, Sargento Lima, sempre prestativo, solícito, solidário. E, para encerrar, gostaria de avisar a todos os pais, aos eleitores, aos catarinenses, cidadãos que nos ouvem, que o Gabinete 8, o gabinete dessa deputada, está à disposição para atender pais e alunos que, de alguma forma, se sentirem ofendidos com qualquer tipo de acontecimento, fenômeno dentro do espaço escolar. Nós temos uma equipe jurídica que pode conversar, nós temos secretários para atender essas pessoas, para colocar o nosso mandato, o nosso gabinete à disposição. Muito obrigada. Não há mais oradores inscritos em breves comunicações. Horário destinado aos partidos políticos. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Não há oradores inscritos. Partido dos Trabalhadores. Tem a palavra o deputado Fabiano, por até 6 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, eu quero primeiramente registrar aqui a presença dos meus pais, né, do meu pai, seu Marino, da minha mãe, a dona Elvira, minha irmã Leandra, minha esposa que está aqui. Cumprimentar a vice-prefeita Janete, lá de Águas Frias, que também está nos visitando, passando por esta casa. Eu tenho comigo um legado que eu considero muito bonito, que eu aprendi com meu pai, né? Ou seja, fazer sempre as coisas corretas, ser uma pessoa justa, e isso, consequentemente, te faz jamais precisar um dia baixar os olhos, a cabeça, né, e andar sempre de cabeça erguida. E com a minha mãe de ter, deputado Mota, de tratar sempre bem as pessoas, ter o respeito e também ser muito justo com as pessoas. Eu procuro levar isso sempre comigo. Mas, presidente Mauro, eu estive reunido nesta semana com a presidente da SIDASC, a Luciane Sordi, numa conversa muito boa, nos atendeu muito bem, muito prestativa, e discutimos justamente a questão dos GTA dos animais, deputado Nazareno, os exames do mormo e também de anemia nos cavalos, principalmente os criadores, os produtores, aqueles que vão para as cavalgadas, aqueles que vão para os rodeios, que vão para as provas campeiras, enfim. E a dificuldade que é de que para você encilhar um cavalo, meter o pé no estribo e sair campo afora, tem que primeiro ir lá nas cidades que fazer GTA. E como uma boa informação que a presidente Luciane nos passou, de que a IPAGRE vai criar um aplicativo a partir do ano que vem, o que vai facilitar muito, né? Porque aí, como todas as pessoas utilizam o celular, vão poder emitir o GTA pelo aplicativo. Isso vai simplificar
e, ao mesmo tempo, da análise que precisa ser feita de que, para quando são os eventos locais, se precisa ou não tirar a GTA de um animal que não será transportado. E também sobre o exame de morbo, há muito tempo que Santa Catarina não registra um novo caso. E no debate que nós fizemos foi justamente a informação que eu recebi da presidente, de que agora Santa Catarina fará um novo censo para fazer todo o levantamento dos equinos que o nosso estado tem e aí analisar realmente a possibilidade de, diante dos dados, a possibilidade de ampliar o período de vacinas, de exames, deputado Volney, que é de 90 dias. E que isso castiga, né, para quem tem que pagar 120, 140, chega até a 190 exames a cada 90 dias. Na propriedade monitorada, 6 meses. Da possibilidade de nós passar para 1 ano a propriedade monitorada e 6 meses para os animais que não estão em propriedade monitorada. Já a questão da anemia é um pouco mais delicado, porque depende muito do Ministério da Agricultura, já que a anemia é uma campanha, um programa, uma situação nacional que envolve todos os cavalos. Foi uma primeira conversa, foi um primeiro passo que nós estamos dando para tentar amenizar um pouco as despesas, as implicações, complicações para aqueles que são amantes do tradicionalismo, das festas campeiras, dos rodeios, das cavalgadas, que tem o seu animal, quer manter em dia, mas muitas vezes, em função dos custos, não consegue fazer todos os exames como hoje é exigido em Santa Catarina. Cabe lembrar que no Paraná já se aboliu o GTA, não precisa mais fazer a guia de transporte animal, né? E nós em Santa Catarina ainda temos, para todo e qualquer evento que se faça, o produtor precisa tirar o GTA equino. Era isso, presidente, obrigado. Devolvo a palavra. Ainda em horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Consulto a grande liderança do sul do estado de Santa Catarina. Luiz Fernando Vampiro, você tem algum deputado que está designado para usar o tempo do partido? O Volney. Na ausência do Volney, então, nós passamos ao Bloco Social Liberal, PSL e PL, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Vossa Excelência quer usar o horário? Não, a ausência da fala. Deputado Maurício Kudilark. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Volney Weber. Só aproveitando esse espaço aqui para deixar registrada que a presença do nosso prefeito São José Ibanez Lembeck, temos o Arno Felipe também, que é um gestor na prefeitura, e o Joel Verne, que também é um grande parceiro, presidente do partido PSB em São José, mas um grande amigo, um grande companheiro, que está aí nos visitando hoje. Então, deixar aqui registrada a presença deles e que sempre sejam bem-vindos a esta casa de muito trabalho. Sejam todos bem-vindos e ainda justificando, deputado Volney Weber, também uma grande liderança do sul do estado de Santa Catarina. Agora sim, deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Primeiro, queria saudar os pais aí do nosso amigo Fabiano da Luz, os pais e a esposa, né? Irmã? Então, sejam bem-vindos. Saibam que essa Casa Legislativa ganhou um grande deputado com a vinda dele para cá, muito atuante nas comissões, aqui no plenário, uma pessoa defende os seus posicionamentos, mas com uma harmonia com os demais colegas aí. Parabéns, Fabiano, por fazer esse registro aí, sintam essa alegria. Eu teria 2 assuntos para registrar, 2 assuntos importantes para Santa Catarina. Primeiro, ontem eu recebi um relatório da Polícia Civil e muitas vezes o trabalho da Polícia Civil, deputado Lima, ele passa despercebido e são grandes operações, trabalho de proporção no combate ao crime organizado. E nós tivemos essa semana várias prisões e apreensões por droga no estado de Santa Catarina. Então, no início da semana eu já tinha falado da atuação da Polícia Civil, colocar só a técnica tem uma fotografia de um laboratório
de drogas sintéticas que funcionava numa casa aqui em Coqueiros e que numa operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, comandada pelo delegado Cláudio Monteiro, desarticulou uma grande quantidade de drogas apreendidas, droga sintética que é difícil de fazer o combate, a investigação, é uma droga minúscula, difícil de ser localizada, e às vezes a polícia está lá apreendendo 150, 50 comprimidos dessas drogas. E quando você tem que buscar fazer um trabalho de inteligência, de paciência, para descobrir de onde vem, quem é que está produzindo, quem é o principal traficante. Então, o delegado Monteiro, que nos últimos tempos, aí no último governo, digo que tinha sido meio esquecido, meio injustiçado, voltou à Delegacia de Repressão e ele tem esse perfil. Às vezes tem lá um policial trabalhador, e às vezes as coisas não acontecem. E o delegado Cláudio Monteiro, que já foi homenageado por essa Assembleia Legislativa, está na Delegacia de Repressão fazendo um grande trabalho. Parabenizar o delegado-geral, Paulo Coelho, e todos os policiais, todas as equipes. Lá em Criciúma fizeram uma grande apreensão de drogas. Então, fazer o registro, ouço o deputado Vampiro aí. Obrigado, deputado Maurício Kudilac. Mas é verdade, Rodrigo Minotto, Nova Veneza, que nós só tínhamos notícia positiva, num sítio em São Bento Baixo, foi apreendido 65 quilos de cocaína na cidade de Nova Veneza. Então, parabenizar a Polícia Civil pelo belo trabalho e estendendo, obviamente, a Vossa Senhoria, que faz parte da carreira da Polícia Civil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vampiro. Exatamente, é motivação. Eu pensava hoje, o grande problema ainda é o consumidor. Quem usa a droga é que incentiva esse consumo, essa produção, essa guerra entre facções. Então, o usuário de droga é o maior responsável por essa criminalidade que envolve todo o tráfico de drogas. Então, parabenizar o governo de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés, toda a equipe da Segurança Pública, a Polícia Militar tem feito um grande trabalho. Ontem os bombeiros aqui foram homenageados, o IGP e também, nesse caso, de uma maneira especial, a Polícia Civil, agora na sua nova casa, na nova DEIC, ainda com melhores condições para trabalhar. E o segundo assunto que eu quero registrar é o BC Port de Balneário Camboriú. É um grupo de empresários, o André Guimarães e mais alguns empresários, com um projeto de primeiro mundo e que já existe em outros países, para fazer um porto dos nossos navios e cruzeiros em Balneário Camboriú. E essa semana o Ministério da Infraestrutura deu autorização para esse projeto. É mais um grande projeto para Balneário Camboriú. Nós temos aí a reportagem que foi divulgada. Eu lembro quando apresentamos aqui, até o deputado Mauro falou que não imaginava que tinha um projeto daquele porte caminhando. Então, gostaria de apresentar a reportagem que foi da autorização agora pelo Ministério da Infraestrutura. Agora de uma boa notícia para o turismo. O Ministério da Infraestrutura concedeu hoje a autorização para a instalação do Porto de Transatlânticos BC Port, em Balneário Camboriú. A gente vai ao vivo conversar com o Thiago Toscani para saber o que isso representa, hein, Thiago? Boa noite. Boa noite, Fabian. Esse é o primeiro porto para cruzeiros a ser autorizado aqui em Santa Catarina. A assinatura aconteceu hoje em Brasília. O porto será privado e terá concessão de 25 anos. A autorização dá direito à empresa dona do projeto do BC Port
para explorar uma parte do mole da Barra Sul e da lâmina d'água a partir da estrutura. No contrato, o projeto prevê investimento de 312 milhões de reais e movimentação de 300 mil passageiros ao ano. A empresa terá participação de investidores para tirar o porto do papel e, com a concessão, pode dar sequência às autorizações para iniciar as obras. O documento é uma exigência do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, para o licenciamento ambiental. A expectativa é que a construção do porto turístico comece em 6 meses. Fabiano. Obrigado, Tiago. Exatamente. Então, hoje, nós temos em Balneário Camboriú o atracadouro de navios, mas que ele fica no mar. E por embarcações, os tripulantes e os passageiros são levados até o porto. Com a construção desse porto, BC Port, é possível fazer o alfandegamento. E com o alfandegamento, então pode ter compras de mercadorias. Então, e claro, a previsão é de aumentar nos próximos anos mais 40 navios de cruzeiros para fazer essa rota. Então, com mais 40 navios de cruzeiro fazendo essa rota, imagine as milhares de pessoas que poderão descer, aproveitar não só Balneário Camboriú, mas o Beto Carreiro e a Blumenau, depende do tempo de parada do navio no BC Port. Então, de parabéns à equipe que está trabalhando com dificuldade. Nós sabemos que o meio ambiente faz um estudo minucioso para as licenças, mas tudo isso é fundamental. Ouço o deputado Ivan Nates. Deputado Skudilac, é muito bom a gente ouvir boas notícias, né? As notícias que Vossa Excelência traz são extraordinárias para o movimento econômico da cidade, para o movimento turístico de Balneário Camboriú e da região. É o exercício de mais de 20 anos de luta do Grupo Tedesco, no sentido de conquistar essa parada, essa licença do governo federal. É um exercício da Prefeitura de Balneário Camboriú, que faz a administração do Fabrício de Oliveira, uma grande administração que faz o jovem prefeito Fabrício, o vice-prefeito, que também contribui significativamente para o desenvolvimento de Balneário Camboriú. É muito bom a gente trazer boas notícias, ainda mais boas notícias para o turismo e para o desenvolvimento de uma cidade. Balneário Camboriú está acima da média de qualquer outra cidade no sul do Brasil. E a gente tem que reconhecer que é o exercício de muitas mãos. E Vossa Excelência ajuda muito a região. Vossa Excelência é um deputado comprometido com a região de Balneário Camboriú, da Costa Verde Mar. E a gente, como disse, fica muito feliz de receber notícias como essa, que empreendimentos estão dando sucesso, estão rendendo, estão trazendo fruto, estão atraindo pessoas e gerando riqueza. Parabéns pela pauta, deputado Skudilac. Parabéns para Vossa Excelência também, que é um guerreiro lá da região, um batalhador pelas boas pautas lá da Costa Verde Mar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Então, quero parabenizar o Ricardo Dalbó, o Guilherme, o André Guimarães, enfim, toda aquela equipe, o próprio Saraiva, que é um divulgador desse trabalho, e parabenizar pela luta, pelo enfrentar as dificuldades. São muitos anos já na busca da liberação desse projeto. Então, dizer ao deputado Ivan que eu cheguei em Itajaí, Balneário Camboriú, em 1977. Então, graças a Deus, tem uma história grande. 2003 a 2006, delegado regional de Balneário Camboriú, mas de 2000 até 2010 já era diretor da Polícia do Litoral. Então, tenho residência, domicílio em Balneário Camboriú e fazemos o que fazem todos os deputados. Trabalhamos por toda a Santa Catarina e, claro, atendemos todos com um carinho especial, sem deixar de dar uma atenção igual às nossas bases. Então, mais uma vez, então, parabenizar aqui o BC Port, o André Guimarães, o Ricardo, toda a equipe lá que trabalhou por essa conquista e também, como já fiz na primeira parte da minha fala,
a minha homenagem à segurança pública, à Polícia Civil, ao delegado-geral Paulo Coelho, a toda a equipe, ao Ricardo Tomé, pelo trabalho que tem feito e pelos grandes resultados que tem apresentado para a sociedade catarinense, parabenizando o governo do Estado por essas escolhas feitas para comandar esse segmento tão importante para a sociedade catarinense. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário destinado ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Não havendo orador inscritos, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 512, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do contrato para a reforma da SC 401, paralisado antes mesmo do início das obras, em razão da ausência de uma licença ambiental. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 513, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca de obras paralisadas no Estado, conforme resposta ao pedido de informação 276.1/2019. Caso seja comprovada a relação anteriormente enviada, solicita-se esclarecimento sobre as obras que constam no relatório do Tribunal de Contas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 513, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do cumprimento da Lei 17.192, que estabelece a obrigatoriedade de colocação em obras públicas estadual paralisada de placas contendo exposição dos motivos da interrupção. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 515, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da intenção de realizar a chamada dos aprovados remanescentes do último concurso para a realização das últimas etapas do concurso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 516, autoria deputado Ivan Nats, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca de convênios entre o Hospital Santa Isabel, em Blumenau, com o governo do Estado para manutenção dos serviços de saúde prestados pelo SUS pelo hospital. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 517, autoria do deputado José Milton Schaeffer, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural informações acerca do processo que visa a aquisição do sistema de monitoramento a ser utilizado pelas centrais de abastecimento do Estado de Santa Catarina, localizada no município de São José. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 518, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da afirmação de que a empresa responsável pelos projetos e orçamento da obra da Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva não entregou as correções necessárias na data determinada. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 519, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do princípio de incêndio ocorrido no Hospital Celso Ramos, localizado no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 488, autoria do deputado Valdir Cobalcini, solicitando ao presidente do Senado Federal e ao presidente da Câmara dos Deputados que, durante a análise da PEC 133/2019, seja mantida a isenção das contribuições para a Seguridade Social por entidades beneficentes certificadas pela União. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 489, autoria do deputado João Amin, cumprimentando a Universidade do Vale do Itajaí pela passagem do seu 55º aniversário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Moção 490, autoria do deputado Valdir Cobalcini, manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados apoio à aprovação da emenda aditiva de autoria do deputado Darcy de Matos, que acrescenta o parágrafo 10 ao artigo 152-A da PEC 45-A de 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1319, autor, deputado Ivan Nats, solicitando ao diretor executivo do Hospital Santa Isabel de Blumenau informações acerca do convênio entre o hospital e o governo do estado para a manutenção dos serviços de saúde prestados pelo SUS. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1321 e 1322, autor deputado Jair Mioto. Requerimento 1324 a 1328, autoria deputado Maurício Skudilark. Requerimento 1329, autoria deputado Fernando Kreling. Requerimento 1330 a 1332 e 1335, autoria deputado Valdir Cobalcini. Requerimento 1333 e 1334, autoria deputado Moacir Sopelsa. Chega lá, não tem problema nenhum, está feliz da vida. Se fica Pela ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, gostaria de registrar e agradecer o deferimento de Vossa Excelência, da mesa diretora, com relação a 2 requerimentos desse deputado. Um deles, parabenizando a Prefeitura de Florianópolis pela conquista do 2º lugar no placar geral da 19ª edição da Olimpíada Estudantil Catarinense, algo muito importante para os nossos jovens, a prática esportiva, e para os nossos adultos também, com relação à qualidade de vida. E também um requerimento cumprimentando o engenheiro civil Marcos Sabino pela posse como presidente do Sapiens Park em Florianópolis, que é um parque de desenvolvimento, um parque de fomento da tecnologia na nossa capital. Muito obrigado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 1371 e 1374, autor deputado Neudi Sareta. Indicações 1372 e 1373, autoria deputada Ana Campanholo. Indicação 1375, autoria deputado Fernando Kreling. Indicação 1376, autoria deputado Valdir Cobalcini. Indicação 1377, autoria deputado João Amin. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene para amanhã às 19 horas em Joinville, homenagem aos 20 anos do curso de medicina da Univale. Está encerrada a presente sessão.